Muito bom dia a todos. É sempre uma alegria voltar a essa casa, onde temos amigos, né? Como o Dr. Rui nos falou. Então é uma satisfação estarmos aqui num ambiente tão agradável e para conversarmos um pouco sobre o governador do nosso planeta. A ciência da Terra diz que o nosso planeta existe há 4,5 bilhões, com B de bola, bilhões de anos. Emmanuel, nosso querido Emmanuel, mentor do Chico Xavier, de todo esse trabalho desenvolvido, Emmanuel nos diz que Jesus é co-criador do nosso planeta, que Jesus recebeu a incumbência do Pai Celestial de construir aqui todo o cenário da vida para que bilhões de espíritos pudessem, então, fazer toda a sua jornada, desenvolver todo o seu progresso. Então, Jesus reuniu vários colaboradores, cientistas, de toda a natureza, espíritos comprometidos com esse trabalho, teve auxiliares também dos demais cristos dos outros planetas do nosso sistema e daqueles espíritos que moram no Sol e que cuidam de toda a organização do nosso sistema, para então, ao receber do Senhor essa incumbência, estabelecer condições de vida. Foram experimentadas as condições, como seria a natureza, o relevo do planeta, quais os minerais que aqui estariam, como tudo se iria desenvolver para que nós, que teríamos o benefício de passar por esse planeta, pudéssemos então alcançar aquilo que almejamos tanto, que se chama a salvação, que seria a maturidade do espírito. Jesus não apenas construiu, como Jesus tem cuidado diligentemente de todo o processo, com muito amor, com muito carinho e, sobretudo, com muita misericórdia. E nesse processo todo, quando Jesus recebeu contingentes vindos de um outro planeta que vivia uma situação muito parecida com aquela que estamos vivendo atualmente, deixando para trás provas e expiações para entrarmos no novo ciclo, o ciclo da regeneração, Jesus, ao receber esses irmãos que vinham de um planeta que orbitava em torno de uma estrela dupla chamada Capela, que seria o Sol deles, né? Jesus disse que não apenas os recebia com todo amor e carinho, mas que também prometia vir pessoalmente para mostrar como é que nós devemos agir, como é que nós devemos viver. É claro que todas as lições foram anunciadas por todos os precursores, os enviados de Jesus, os trabalhadores todos comprometidos com todo esse desenvolvimento do planeta, e que vieram antes dele, e tantos outros que têm vindo após ele. Só que ele veio pessoalmente. Veio pessoalmente um espírito já que é um arcanjo, aquele que chegou ao máximo do que pode chegar um espírito humano na escala evolutiva. Mas Jesus suportou os nossos corpos rudes, assumiu uma encarnação e em 30 e poucos anos aqui, mostrou para todos nós como devemos agir neste mundo ou fora dele para aproveitarmos integralmente todas as possibilidades que a vida nos oferece, e que são muitas, e que infelizmente às vezes estamos tão distraídos que nós não percebemos. Jesus, em todas as suas passagens, não foi em uma, não foi em duas, em todas as suas passagens que os evangelhos registram, nós sabemos que ele aproveitou-as para nos trazer lições preciosíssimas. Mesmo em momentos em que procuraram criar armadilhas para Jesus, como se fosse possível estabelecer armadilha para um arcanjo. Jesus, claro, não caiu na armadilha, pelo contrário, ele aproveitou aquela situação para transferir conhecimentos eternos. Não apenas para aqueles que ali estavam, mas conhecimentos que ficam ao longo dos tempos, conhecimentos esses que nos beneficiam.
Hoje nós vamos falar de uma passagem em que Jesus tem uma ligação, um contato com um publicano na cidade de Jericó. E esta passagem é uma passagem muito significativa e uma passagem que nos traz uma informação muito preciosa. E depois, além do Evangelho, que nós vamos pegar o texto do próprio Novo Testamento, nós depois vamos ver quem é este Espírito, o que ele fez depois que ele desencarnou e como foi que ele veio parar aqui no nosso Brasil. Então nós vamos ver isto, e aquilo que nós vamos falar, então, Jesus e o publicano, daqui a pouquinho explicamos o que é o publicano. Baseia-se nessas obras, foram as obras que nós consultamos, pegamos informações na Enciclopédia Livre da Internet, no Novo Testamento, claro, que é o texto básico, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, Jesus pela ótica do Oriente Médio, do teólogo Kenneth Bailey, Ressurreição e Vida, pelo médium Ivone Pereira, o grande escritor russo Leon Tolstói, já no plano espiritual. Finalmente, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, do irmão X, o nosso querido Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier. O que era um publicano? O publicano era aquele oficial que entrava num leilão para adquirir a possibilidade de arrecadar impostos. Então ele era o arrecadador de todos os impostos. Em relação ao publicano, criou-se uma imagem muito difícil e muito negativa em torno deles. Por quê? Por duas razões. A primeira delas é que a questão de arrecadação de impostos virou uma questão religiosa entre os judeus. O Império Romano dominava toda aquela região. Os dominados tinham que pagar imposto a Roma. Os judeus não aceitavam. E os judeus fizeram disso, inclusive, uma questão religiosa. Questão religiosa de tal importância que, aliás, uma das armadilhas que se tentou montar em relação a Jesus foi perguntar a ele em público: mestre, é lícito pagarmos imposto a Roma? E ele pediu uma moeda e disse: o que está gravado na moeda aqui atrás? O rosto de quem? De César, disseram. Ele disse: então dá a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Então é uma questão dificílima para todos os judeus, esse pagamento de imposto, especialmente porque grande parte ia para o dominador romano. Um outro dado interessante é que alguns desses publicanos abusaram da sua situação. Acabaram arrecadando mais do que deveria, guardaram para si, muitos enriqueceram, e por essas razões eles passaram a ser muito mal vistos na sociedade. Então, se você era amigo de publicano, você era mal visto também. Como assim conviver com um impuro? Se você tivesse o contato, fosse a casa de um publicano, depois você precisava passar por um rito de purificação, como se você tivesse que se desintoxicar, porque você teve o contato com alguém que trazia em si impurezas essenciais. Então, essa situação é uma situação bastante difícil, E também o seguinte, eles conseguiram, alguns, é claro que não são todos os publicanos que agiam mal. Vamos dar um exemplo aqui: Mateus, o evangelista Mateus, era um publicano. Jesus escolheria alguém de má vida para auxiliá-lo em tudo aquilo que Mateus fez? Claro que não. Então nós sabemos que, apesar de tudo, é óbvio que muitos deles não podiam ser colocados nessa condição, mas de uma maneira geral eram mal vistos pela sociedade. E eles conheciam muito bem as regras tributárias. Conheciam, claro, era do ofício deles. Então eles conheciam muito mais do que o povo comum. O povo, de uma maneira geral, era iletrado, não tinha grandes informações. Naquela época nós não tínhamos livros, não tínhamos internet, não tinha nada disso. Então as informações não chegavam. Então eu ia cobrar o imposto, vamos supor que eu tivesse cobrado 10%, eu falava que o imposto é 15%. A pessoa não sabia o que eu estava dizendo e pagava o 15%. Então muitos, infelizmente, acabaram explorando
né, a inocência, uma certa ingenuidade da população e acabaram fazendo fortuna e trazendo dificuldades para a população, né? E também houve alguma coisa que acabou acontecendo na sociedade, que foi, pelo fato de que eles arrecadavam impostos e entregavam para o poder romano, eles eram vistos meio que como colaboracionistas dos romanos. Então, além da chateação em si de ter que pagar aquele imposto que eles achavam indevido, eles ainda julgavam, aquele ali é o empregado de César, né? Ele está fazendo aquilo que Roma deseja, ele é um colaboracionista, ele não é alguém que cuida dos interesses da nação. Estou fazendo essa longa introdução só para nós sentirmos a dificuldade da posição de um publicano no seio da comunidade onde ele se encontrava. O que é a cidade de Jericó? A cidade de Jericó é uma cidade, está aqui, tá? É uma cidade interessante porque ela tem algumas características. Primeiro, ela é próxima de Jerusalém, próxima nas condições de hoje, 27 quilômetros. 27 quilômetros é coisa à toa. Talvez menos do que daqui a Ibaté, tá certo? Então veja, mas naquele tempo o pessoal andava a pé, vamos nos lembrar disso, né? Então é perto para as nossas condições, está na ponta norte aqui, do Mar Morto, e ela tem uma característica geográfica muito interessante, ela está a 270 metros abaixo do nível do mar. Então, ainda bem que tem essas montanhas aqui, porque senão isso aqui estaria tudo submerso, né? Seria tudo água. Então, as montanhas barram a entrada, represam, vamos dizer assim, toda essa porção de terra, e por isso Jericó está lá. Mas Jericó tem uma outra característica. Quando nós estávamos buscando essas informações, uma característica que nós não sabíamos. Jericó é considerada a cidade mais antiga de todos os tempos, dentro da que ainda existem. Jericó, hoje, se você for, você visita Jericó, tem lá pessoas morando, uma atividade intensa, etc. Jericó é habitada há 11 mil anos. Então, veja, nós estamos falando de 9 mil anos antes de Cristo, já tinha gente morando nessa região. Então, é uma cidade bastante antiga, é uma cidade que dizem que tem um clima ameno, ela tem palmeiras, inclusive, algumas autoridades romanas costumavam fazer sua casa de descanso lá em Jericó, mesmo não morando em Jericó, porque lá o clima é ameno. Então, grandes reis que eles tiveram, Herodes, etc., tinham um palácio feito em Jericó, porque lá era um clima muito ameno. Uma atividade comercial muito intensa, então isso mostra que a atividade de arrecadação de impostos era muito importante naquela região, porque a atividade comercial era muito forte em Jericó. Mas vamos àquilo que mais interessa, que é a maneira como Jesus vai interagir com este publicano, com este arrecadador de impostos. Nós vamos pegar o relato de Lucas, que está lá no capítulo 19. Vamos pegar um trechinho curto, vamos pegar e ler todos os versículos, para nós, então, absorvermos essas informações. Lucas começa a nos contar assim, olha. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade. E cidade é um dado importante. Jesus não estava ficando na cidade. Ele estava cruzando Jericó em viagem. E havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Notem, ele não era apenas um publicano. Ele era o chefe de todos os publicanos. Ou seja, ele é que havia arrecadado num leilão público o direito de fazer a arrecadação de impostos, né? Ele havia feito um arrendamento desse serviço. Mas Zaqueu, o qual, desejoso de ver a Jesus, para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, e por ser ele de estatura muito baixa. Zaqueu era baixinho. A multidão estava ali.
Jesus já era uma figura muito conhecida a esse tempo. As pessoas em toda aquela região, e também fora daquela região, no entorno da Judéia, da Galiléia, etc., Samaria, etc., eles já conheciam os feitos de Jesus. Já sabiam que existia um grande profeta que operava milagres, que trazia a sua palavra consoladora, que falava para todos e, sobretudo, levantava os caídos, né? Levantava os pobres, os oprimidos. Então, Jesus já era muito conhecido. E, naquele tempo, quando um mestre, um rabi, quem fosse, estivesse chegando perto de uma cidade, a cidade toda já ficava sabendo, já ficava em polvorosa e o pessoal já começava a se preparar para recebê-lo, porque era uma forma de obter instrução, de obter informação sobre a Torá, os livros de Moisés, obter informações sobre os livros todos religiosos, sobre os conceitos religiosos de uma maneira geral. Então, sem dúvida, a cidade já estava em polvorosa, sabendo que Jesus, o grande mestre galileu, né, com todos os seus feitos, ali estava chegando. Só que veja, Jesus passava pela cidade. Jesus, na verdade, estava indo para Jerusalém, a pé, com seus discípulos, tinha ainda 27 quilômetros pela frente, né? Jornada que não era pequena. Então, era apenas uma passagem. Então, nesse sentido, é possível nós fazermos aqui uma ilação, uma suposição de que talvez a comunidade estivesse meio decepcionada, né? Mas o grande profeta, com todos esses feitos, vai apenas passar? Não vai ficar aqui conosco? Não vai trazer informações? Era comum que algumas pessoas na cidade recebessem os rabinos, recebessem os mestres, oferecessem a sua casa, tá? Essa era a tradição, oferecessem a sua casa para os receber. Um fariseu normalmente fazia isso, alguém que tivesse posses, abria a sua casa não apenas para o rabino, deixava as portas da sua casa abertas, para que o povo pudesse chegar próximo e escutar as lições que viriam daquele grande mestre que passava. Não apenas Jesus, mas outros que estivessem passando pela região. Essa era uma tradição muito importante. Zaqueu, né? Zaqueu era visto como um colaboracionista, ele era o publicano, não só o publicano, ele era o chefe dos publicanos, né? Portanto, considerado alguém impuro, ele era de baixa estatura, e a multidão, né, ele não conseguia ver pela multidão. Então, veja, duas coisas sem dúvida que aconteceram: a multidão o desprezava, e a multidão não cedia lugar para que ele passasse. Quando você está numa região onde várias pessoas estão reunidas e tem alguém a ser visto lá na frente, o que normalmente a gente faz? Aqueles de menor estatura você oferece que fique à frente, por uma questão simples, por uma questão de obstrução visual, né? Então, aqueles de menor estatura ficam à frente, ou aqueles que têm algum problema, aqueles que às vezes estão numa cadeira de rodas, por exemplo, a gente não faz isso. Então, seria natural que cedessem lugar a Zaqueu. Não cederam. Por quem? Ele é o publicano, ele é um impuro, ele é aquele que cobre impostos, é aquele que provavelmente está rico porque nos roubou, né? Ou seja, uma série de julgamentos que possivelmente, não temos essas informações específicas, estamos fazendo uma suposição, possivelmente teria acontecido, né? Vamos continuar com o relato de Lucas. Por isso, correu à frente da turba. Zaqueu falou: como é que eu vou fazer? O pessoal não cede lugar. Me vem como colaboracionista. Eu sou baixinho, tá certo? O que ele fez? Saiu correndo na frente do pessoal que queria se encontrar com Jesus, saiu correndo e subiu a um sicômoro. Sicômoro é uma espécie de figueira brava, tá? Para o ver, porquanto ele tinha de passar por aí. Zaqueu pensou: o trajeto que ele vai fazer, né, é esse, assim, assim, assado, então ele deve passar naquela região. Naquela região ele saiu correndo na frente da multidão, foi para lá, subiu na árvore, porque aí, mesmo sendo de baixa estatura,
ele poderia enxergar Jesus. E mais, essa árvore tem folhas frondosas, tem muita folha nos galhos, tem muito galho e muitas folhas. Então, além de tudo, ele poderia meio que ficar escondido, tá certo? Porque ele era mal visto pela população. Mais uma vez, estamos fazendo suposições, tá? Vamos lá. Chegando a esse lugar, quando Jesus passou, Jesus dirigiu para o alto olhar, olhou para a figueira, para o sicômoro, e vendo, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Uau! O mestre vai na casa do impuro, do colaboracionista, do publicano. Que história é essa? Vamos ver. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Não podia ser maior a alegria de Zaqueu, tá certo? Zaqueu queria ver Jesus. Ele não só foi visto por Jesus, né? Ele foi abordado por Jesus. E Jesus ainda diz: desce, eu vou na sua casa. Olha, Jesus estava passando para ir embora para Jerusalém. Jesus aproveita a situação, fala: eu vou à casa de Zaqueu, como uma forma de trazer instrução para todos em todos os tempos. Vendo isso, todos murmuraram a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Então, esse era o comentário geral. Puxa vida, vai na casa o mestre, o profeta, vai na casa de um homem impuro. Como é que pode uma coisa dessa? Né? Então, veja, essa situação é uma situação interessante e provavelmente já é na saída da cidade, porque onde que as árvores eram plantadas? Nós fomos estudar um pouquinho. Essas árvores elas eram plantadas, no mínimo, a 50 côvados da cidade. Esta medida, era uma unidade de medida daquele tempo, corresponderia hoje a alguma coisa em torno de 23 metros. Então, depois da cidade, depois de 20 e poucos metros, é onde as árvores eram plantadas. Não se plantavam determinadas árvores dentro da cidade, né? Então, já era na saída. Jesus já estava cruzando a cidade, já estava passando para ir para Jerusalém, né? Então, esta é a situação. Zaqueu queria muito ver Jesus, mas Jesus faz mais. Jesus vê Zaqueu. E aqui tem uma coisa muito interessante, que é a seguinte: quem foi que falou com Jesus que aquele homem se chamava Zaqueu? Ele chega, olha na árvore e fala: Zaqueu, desce porque eu vou na sua casa. Mas quem foi que disse para Jesus? Será que o murmúrio ali do pessoal, quando Jesus falou alguma coisa? Mas Jesus já abordou e já falou o nome. Será que alguém já tinha percebido, já tinha xingado Zaqueu? Ou será que Jesus já não usou, claro, toda a sua capacidade anímica, né, de observar, de ter essa informação? Eu, pessoalmente, acredito mais nessa segunda possibilidade, né? Jesus, com todo o seu conhecimento, bom, ele é o responsável, meus irmãos, por todos nós. Ele nos conhece a cada um de nós, em todo o detalhe da nossa passagem evolutiva nesse planeta. É óbvio que ele conhecia Zaqueu. Mas Jesus faz uma outra coisa interessante. Se Zaqueu é o colaboracionista, se Zaqueu é a pessoa odiada, se Zaqueu é a pessoa maltratada, Jesus puxa para si o foco da atenção. Ele retira de Zaqueu e ele fala: eu vou à sua casa. Então, as pessoas começam a dizer: nossa, mas ele vai na casa do Zaqueu? Vocês notam como que Jesus altera o foco de observação? Mas Jesus faz mais uma coisa, aliás, algo que ele fez inúmeras vezes. Ele quebrou preconceitos e protocolos. Se alguém chegava numa cidade, você esperava que viesse um convite. Jesus se convida para ir à casa de Zaqueu. Está aí uma enorme quebra de protocolo. Para mostrar para todos nós que esses nossos preconceitos, esses protocolos que nós criamos,
tudo bobagem, né? Que nós precisamos nos ater nos pontos essenciais da vida, sem ficarmos perdidos nessas questões exteriores, o títulozinho aqui, a posição ali, a regrinha que nós criamos, que às vezes constitui uma escravidão na nossa vida, ao invés de ser alguma coisa que facilita o nosso caminhar. Então Jesus vai e quebra preconceito e protocolo. Zaqueu, na comunidade, ele era o chefe dos publicanos, era visto como quê? Como opressor. É alguém que oprime aquela população, que vai arrecada o dinheiro para entregar para Roma. Quem sabe até para não ter ficado rico cobrando mais do que devia. Esta talvez fosse a visão da comunidade. Jesus vai e ama o opressor, não o exclui, e o destaca dizendo: eu vou à sua casa. Vamos supor que Zaqueu, porventura, tivesse abusado no seu exercício profissional. É claro que Jesus não aprovaria essa opressão. Jesus não aprova o pecado, mas Jesus ama o pecador, né? Porque ele quer exatamente que a gente deixe para trás os erros, porque ele sabe que nós podemos ser felizes, que nós podemos ser espiritualmente saudáveis, que nós podemos viver bem, com tranquilidade, aproveitando todos os recursos. Não foi ele que nos disse? O banquete está pronto. Entra no banquete e aproveita, né? Então é claro que Jesus está levantando todos. Erramos muito. Ele observa, ele olha, deve entristecer. Já falamos aqui, né, das vezes que Jesus chorou, né? Então Jesus deve olhar e falar: puxa, para que estão fazendo isso? Podiam ser tão felizes. Estão aí, ó, sofrendo as consequências da sua própria inaptidão e falta de atenção àquilo que efetivamente interessa. Vamos continuar. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse, e disse em voz alta: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que, olha essa frase, gente, o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Você não chama um médico quando você está pleno de saúde. Você procura o médico quando você está doente. Jesus é o médico das nossas almas, então ele veio para salvar aquilo que estava perdido. Vejam que este ponto do relato de Lucas já se dá na casa de Zaqueu. E a população, então, vai próximo da casa de Zaqueu para ouvir o que o mestre falaria. E Zaqueu declara em alto e bom som, e ao dizer em voz alta, ele está assumindo um compromisso com a comunidade, de que, se ele tiver prejudicado alguém, ele vai fazer a compensação. O que é que nós estudamos com Allan Kardec, lá no... Não é o Livro dos Médiuns, é o Céu e o Inferno. Coloquei aqui erradamente. No Céu e o Inferno diz o seguinte, que nós precisamos, para resolver as nossas questões, fiz alguma coisa errada em relação a determinada pessoa. Eu vou primeiro me arrepender, perceber que eu errei. Depois eu vou expiar, eu vou passar por alguma situação, alguma dificuldade que é consequência do que eu fiz. É a lei de causa e efeito. Mas eu também preciso compensar aquele a quem eu prejudiquei. Seja na presente vida, quanto antes melhor. Se não for nessa presente vida, eu terei algumas outras oportunidades, ou no plano espiritual, ou em vidas futuras, para que essa compensação possa acontecer. Tá certo? Agora, nós vamos notar o seguinte, quando Zaqueu declara isso, nós estamos notando a força transformadora de Jesus sobre as criaturas. A presença de Jesus e a própria vontade que Zaqueu tinha de vê-lo, mas aconteceu muito mais do que isso. Jesus foi buscar a ovelha que estava
perdida. Então, o amor de Jesus transforma Zaqueu, muda totalmente a condição de Zaqueu. E ele assume um compromisso público de compensar as criaturas. Esta questão de compensar com 4 vezes é algo que vem da jurisdição romana. O direito romano dizia isso. Você produziu um prejuízo de 100 dinheiros, qualquer que seja a moeda, você vai ter que compensar com 400 dinheiros, 4 vezes. Tá? Isso é o que a lei romana... Ele conhecia muito bem todas as leis, claro, ele era publicano. Mas vamos notar que tem 3 declarações importantíssimas de Jesus nessa fala com Zaqueu. A primeira delas diz: esta casa recebeu hoje a salvação. Então Jesus já estava percebendo, já tinha antevisto, que o fato dele buscar a Zaqueu, que esta ação transformaria a condição daquele homem. Ou seja, ele entraria definitivamente num processo de busca da sua maturidade espiritual. A segunda declaração: também este é filho de Abraão. Abraão foi um dos grandes patriarcas do povo hebreu. Né? Ser filho de Abraão significa estar na linhagem, né? Merecer a terra prometida e tudo mais. Né? E a linhagem de Abraão se faz ao longo dos séculos sem fim, em todo o processo de evolução do nosso planeta. Então, ele também é um filho de Abraão. E a outra declaração, esta é de uma misericórdia maravilhosa. Né? O Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Ele, em determinado momento, ele não diz: eu sou o pastor. Né? O pastor faz o quê? Larga, às vezes, todo o rebanho e vai lá longe buscar a ovelha que está perdida. O bom pastor é cuidadoso, é prestimoso, é amoroso, né? Tem interesse por todo o rebanho. E é exatamente isso que Jesus está nos falando. O Jesus, então, como bom pastor, ele está nessa condição. Não é isso que os Espíritos falam? Quando Kardec pergunta: quem é aquele que serve para nós de guia e de modelo? Os Espíritos respondem, questão 625 do Livro dos Espíritos: é Jesus. Né? Então, Jesus é esse que nos conduz. O pastor conduz todo o seu rebanho. Vamos lembrar? Ainda em Lucas também: eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por um pecador do que se arrepende, do que por 99 justos, que não tem necessidade de arrependimento. O justo, o que já se resolveu, o que já se salvou, já está resolvido, né? Já está acertado. A grande alegria é quando aquele que estava caído, aquele que estava deslocado, aquele que saiu da estrada, estava só procurando atalho indevido, volta para a estrada e fala: agora eu vou fazer as coisas de forma correta. Como que o encontro de Jesus impactou Zaqueu? Nós teríamos como saber isso? Os relatos evangélicos nós não temos, mas nós temos uma coisa maravilhosa chamada mediunidade. Aliás, Jesus falou, né, que o Santo Espírito permaneceria para sempre conosco. Né? Como? Através da mediunidade nós estamos em contato com esses espíritos equilibrados, comprometidos com Jesus, que continuam a nos abastecer com informações. E nós vamos ter esse benefício através da mediunidade da Dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira tem vários belíssimos livros, né? Num dos seus livros, o espírito de Leon Tolstói faz um relato muito interessante. E aqui, Leon Tolstói, para nós, daqui para frente, vai ser LT, para simplificar. Tá? Leon Tolstói, no plano espiritual, tem algo que acontece com ele que passa a ser muito significativo. Nós vamos ver um resumo, quem quiser depois pega o próprio livro da Ivone Pereira, que lá o relato está completo. Então, vamos pegar apenas um resuminho para nós percebermos o que foi que aconteceu com este espírito. Tá? Leon Tolstói estava num passeio no mundo espiritual. De repente, ele se sentiu atraído. O magnetismo o levou para um grupo de espíritos que estavam reunidos em assembleia. Então, estava lá o pessoal estudando e alguém, baixinho,
Estava lá, era o mestre de todos, conversando, dando lições. O Leon Tolstói diz o seguinte, que ali parecia que era uma assembleia como aquelas que aconteciam na velha, ele chama velha e encantadora Galileia. Ou seja, parecia uma reunião aos tempos de Jesus. E, de repente, alguém faz uma pergunta para o mestre. Esse mestre, baixinho que estava lá, alguém faz uma pergunta, pede um esclarecimento, e ele foi chamado de Zaqueu, que relatasse para a Assembleia experiências dos templos apostólicos. Uma luzinha acendeu, na cabeça do Leon Tolstói. Nossa, parece uma Assembleia dos templos da Galileia. Alguém está pedindo informações sobre os templos apostólicos. E ele foi chamado de Zaqueu. Será que ele é o Zaqueu lá de Jericó que Jesus encontrou, aquele que subiu lá na árvore e que os evangelhos contam para nós? Então ele ficou com essa impressão. Então ele foi e se aproximou. Ele se pergunta, seria aquele mesmo que subiu no sicômoro? Ele relata que ele se sentiu numa assembleia maravilhosa, de grandiosa moral. Ele usa até uma expressão interessante de moral e fraternidade, um modelo da verdadeira democracia. Bonito, né? Nos conceitos, inclusive, que nós herdamos lá da Grécia antiga, e a humanidade está aí a duras penas tentando manter esse conceito, e espalhar por todos os países do planeta. E ele, então, percebe, realmente, ali era o Zaqueu. E ele se sente muito feliz, ele foi convidado, ele aceita. Ele passa a ser um aluno do ex-publicano de Jericó. Então, isso já aqui perto de nós, do nosso tempo, estamos dizendo, Leon Tolstói, então, está, vamos dizer aí, cerca de 2000 anos depois de todas aquelas ocorrências, Zaqueu trabalhando no plano espiritual, no sentido de continuar a divulgar o pensamento de Jesus. Então nós nos perguntamos, impactou Zaqueu? É claro que impactou, mudou a vida dele. Imagina se a gente tivesse possibilidade desse contato direto com Cristo, isso não iria nos impactar? Claro, temos sido impactados beneficamente com o seu Evangelho, que está à nossa disposição, tanto quanto nós quisermos. Então nós podemos. Então, e ele olhou e viu Zaqueu trajado, como provavelmente ele estaria trajado naquele tempo, com aquelas túnicas características dos judeus, coisa de 2000 anos atrás. O que ocorreu com Zaqueu após o encontro com Jesus? Leon Tolstói conversa com Zaqueu. E Zaqueu faz, então, um breve relato, para nós não nos estendermos muito. Ele se desligou da função de cobrador de impostos. Entregou a banca. Falou, olha, não vou mais fazer isso. Tomou uma decisão muito importante, partilhou os seus bens e recursos financeiros, não apenas com a família, não deixou a família desprotegida, você nunca pode deixar a sua família desprotegida. Não deixou a família desprotegida, mas não partilhou apenas com a família, partilhou com camponeses mais necessitados, pegou as propriedades rurais e entregou para aqueles que trabalhavam no campo. Reservou uma pequena parte para o seu sustento por alguns tempos curtos, por um tempo que fosse curto. Ele tinha conhecimentos, ele poderia depois auferir recursos com o seu próprio trabalho, não mais como publicano, mas com conhecimentos que ele havia adquirido. Ele diz que ele esteve presente e acompanhou o processo da crucificação. Ou seja, ele se tornou efetivamente um cristão no seu coração e passou a seguir Jesus, a ouvir Jesus, e viu a crucificação acontecer. Mas não só isso, ele se fez errante para acompanhar os discípulos e aprender tudo o que ele pudesse dos ensinamentos que Jesus havia deixado para todos nós. Interessante o seguinte, como ele guardou poucos recursos, em algum tempo esses recursos iriam acabar. O que ele fez? Ele tinha muitos conhecimentos, ele conhecia letras, idiomas, matemática, vários idiomas. Por exemplo, alguém que trabalha com recolhimento de impostos tem que saber muita matemática, claro, de fazer as contas. Naquela época não tinha maquininha de calcular, era tudo na unha.
Tá certo? Então, veja, ele conhecia muitas coisas. Então, o que ele fazia? Ele oferecia os seus conhecimentos, dava aula nas sinagogas, tá certo? Pegava os rabinos que precisavam prover ensino para os seus filhos, ele dava aula particular. Então, ele utilizou os seus recursos de conhecimento para que ele pudesse manter o seu sustento. Ele foi a Betânia. Betânia é aquela cidadezinha próxima de Jerusalém, que Jesus sempre ia quando estava lá, onde morava Lázaro e as suas irmãs Marta e Maria, que eram grandes amigos de Jesus. Né? Ele foi, conversou com Lázaro, teve todos os relatos, sem dúvida Lázaro contou para ele como é que foi, impressionante, tudo o que aconteceu. Jesus trouxe Lázaro do túmulo de volta, já falamos aqui também sobre isso. Né? Visitou Pedro, viu o trabalho maravilhoso de Pedro. Pedro o absorveu com todo o carinho, mas algo que o impactou profundamente foi Paulo de Tarso. Ele procurou Paulo de Tarso já estava convertido, né? Depois daquele evento maravilhoso na estrada de Damasco. Ele conversou com Paulo de Tarso, sensibilizou-os. Paulo de Tarso contou para ele como é que foi aquele encontro com Jesus, toda a sua mudança de vida, tudo o que ele estava fazendo. E Paulo de Tarso o absorveu com afeto, com bondade, ele se tornou discípulo de Paulo de Tarso. Inclusive mudou de nome. Ele não era mais o Zaqueu, ele passou a ser o Matias. Matias, o discípulo de Paulo de Tarso. Né? E quando ele se tornou discípulo, veja, a declaração que ele faz para o Leon Tolstói na conversa. Nunca mais o deixei, até hoje. Então, veja, ele não apenas, quando encarnado, esteve junto a Paulo de Tarso, mas depois que ele desencarnou, e Paulo de Tarso provavelmente desencarnou antes dele, porque foi sacrificado, né, algum tempo depois, ele procurou Paulo de Tarso e continuou como discípulo de Paulo até os tempos atuais. Então, ele realmente se integrou. Como disse Jesus na casa dele, a salvação chegou a esta casa. Né? Então, ele já estava integrado neste trabalho de forma muito importante. E tem um conselho de Paulo de Tarso que eu gostaria de trazer, porque esse conselho é importante para todos nós. Veja o que Paulo falou com ele. Não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. Ao cuidado. A doutrina de Jesus precisa de servos, trabalhadores, enérgicos, ágeis para 1001 peripécias, de boa vontade para a propagação da verdade que nos trouxe. E Paulo de Tarso foi o exemplo vivo disso. Né? Energia, vontade, não viu dificuldades, passou por tanta coisa e seguiu em frente até ser decapitado em Roma. Né? Testemunha o teu amor por ele. É assim que nós devemos trabalhar, testemunhando o amor a Jesus, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram, pois tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. Olha a compreensão profunda de Paulo de Tarso com relação ao cristianismo. Paulo de Tarso compreendeu o cristianismo como poucos, né? Essa necessidade da boa prática, ou seja, do verdadeiro exercício da fraternidade. Zaqueu diz, em relação àquele encontro, vamos ver, no próprio declaração dele, se aquele encontro com Jesus o impactou. Olha o que ele fala. O unigênito dos céus, né, Jesus, um dia penetrou uns umbrais pecaminosos de minha casa para me levar à salvação. Jesus faz essa declaração, como nós vimos, e é isso que aconteceu. E encontrei, então, dentro de mim próprio, aquele reino de Deus que ele anunciara. Jesus também nos falou, o reino de Deus é uma construção interna, ele se constrói dentro dos nossos corações. Encontrei-o na paz do dever cumprido, que me embalava o coração. Ou seja, ele percebeu, no contato com Jesus, qual era a atitude que ele deveria ter em relação à vida. Impactou ou não?
salvou a vida desse espírito. Essa salvação está disponível para todos nós? Está. É decisão íntima, se queremos ou não. Se vamos colocar energia e empenho ou não. Ou vamos continuar distraídos, achando que tudo é uma brincadeira, que essa vida é uma viagem de turismo e não de trabalho. Não, gente. Nós precisamos aproveitar o tempo. O ciclo de evolução está se fechando. Nós temos mais algumas centenas de anos aí, por algumas encarnações, últimas encarnações, de oportunidade para nós não sairmos desse bonde chamado Terra, que é essa casa maravilhosa que nos recebe, como seus filhos. E Leon Tolstói? Leon Tolstói falando desse encontro com Zaqueu. Será que o encontro com Zaqueu, já aí no tempo Matias, o discípulo Matias, será que isso impactou Leon Tolstói? Vamos ouvir o escritor falar, porque se eu tentar reproduzir em palavras será muito pobre. Vamos ver ele mesmo dizendo. Foi esse um dos mestres que encontrei além túmulo. Ele se refere a Zaqueu. Seus ensinamentos, os exemplos de ternura em favor do próximo que me deu, revigoraram minhas forças. Sua força de espírito, ele no plano espiritual se revigorou, transformando-se em discípulo de Zaqueu, ouvindo, compreendendo as lições de Jesus, que ele encarnado já conhecia alguma coisa. Ele conhecia o Sermão da Montanha, escreveu sobre o sermão, inclusive, mas ele aprofundou esses conhecimentos no plano espiritual. Sob os seus conselhos amorosos, orientei-me, dispondo-me a realizações conciliadoras da consciência. Jesus nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? Das amarras do passado, dos nossos erros anteriores, para começarmos a produzir acertos no presente e no futuro. Então, o conhecimento amoroso, o conhecimento baseado em leis firmes que regem a vida, esse conhecimento vai nos transformando, porque ele nos convence, ele toca não apenas o intelecto, ele toca o coração. E a gente vai se transformando. Uns de forma mais veloz, outros de forma mais lenta, mas isso tudo vai nos transformando e nos levando onde nós precisamos chegar. Mas e esse Zaqueu, esse Matias, tem alguma coisa a ver com a gente aqui no Brasil? Tem. Vamos ver quem é ele. Leon Tolstói narra que Bezerra de Menezes é a reencarnação de Zaqueu. O nosso Bezerra, se ele nos permite falar assim, nosso no afeto, na nossa gratidão por ele, por todo esse trabalho desenvolvido junto ao Brasil, Então, Zaqueu é em reencarnação, aquele cobrador de impostos que, após mudar de vida e seguir Jesus, troca de nome e passou a se chamar Matias. Então, quando vem e reencarna no Brasil, ele vem e reencarna, ele já era o Matias, ele não era mais o Zaqueu. Mas, sem dúvida, esse espírito deve trazer até hoje um carinho, uma gratidão profunda a Jesus por aquele encontro, o encontro transformador que trouxe a ele a salvação. Esse espírito, que depois de tudo que ele fez, todo o desenvolvimento, nós conhecemos, o trabalho de Bezerra de Menezes feito aqui no Brasil, ele é chamado de o Kardec brasileiro, Ele foi escolhido a dedo para vir reencarnar aqui no Brasil com uma tarefa hercúlea que ele desenvolveu. Bezerra de Menezes, depois de um certo tempo, já tendo voltado ao plano espiritual, Maria, a mãe de Jesus, nas regiões altíssimas em que ela se encontrava, mandou para Celina, acho que esse é o nome, uma entidade que vem e chama Bezerra. Maria está chamando. Você pode alçar esses planos superiores para a continuidade do trabalho. Ele fala com Celina: pede a Maria, nossa mãe, que ela me permita ficar mais um tempo. Desejo tanto auxiliar os nossos irmãos que estão encarnados no planeta. Sobretudo, um trabalho maravilhoso desenvolvido aqui junto à comunidade brasileira. Então, é este espírito maravilhoso. Ele tinha estatura pequenininha, um grande ser humano,
um grande espírito com esse cabedal todo, ele aproveita. Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, relata o seguinte, que o próprio espírito Ismael é o anjo tutelar do Brasil, né? O próprio espírito Ismael fez ao espírito Bezerra de Menezes, a Matias, pediu a ele para reencarnar em terras brasileiras. Para quê? Com a missão de transportar do velho mundo para o novo a terceira revelação. Hoje, nós sabemos, o Brasil é o país mais espírita do mundo. Esse contingente, no espectro da nossa população, acabamos de receber agora o censo, podemos até olhar os números exatos, que eu não tenho de cabeça, tá? Mas no espectro ainda não somos um grupamento, em termos numéricos, tão significativo. Mas é claro que isso vai crescer. Vai crescer por quê? É determinação de Jesus, é determinação de Ismael, aquele que cuida do Brasil. E para quê? Para que aqui seja o celeiro que mantém vivo o Evangelho de Jesus. Porque é o Evangelho de Jesus que renasce sempre entre nós através do Espiritismo. E Bezerra de Menezes, o grande Bezerra de Menezes, ele traz esse trabalho. Né? Há um momento em que o plano espiritual, não sei se foi Santo Agostinho, acho que foi Santo Agostinho, o Espírito Santo Agostinho, pede pessoalmente a Bezerra de Menezes que ele aceite mais uma vez ser presidente da Federação Espírita Brasileira, pela sua capacidade de trabalho, por tudo aquilo que ele estava desenvolvendo no Brasil. Então, meus irmãos, a esses espíritos todos, a Bezerra, Matias, ou Zaqueu, não importa como se chama, vamos agradecer por todo esse trabalho, né? Vamos agradecer a todos esses benfeitores que têm nos auxiliado, mas, sobretudo, vamos agradecer o Cristo, o Príncipe da Paz, e que Ele possa derramar paz sobre todos nós. Muito obrigado, um ótimo domingo a todos.